Retomando aqui a narrativa da criação do homem, eu estava falando que até agora nenhuma pesquisa, nenhum historiador, antropólogo, sociólogo, arqueólogo conseguiu desconstruir a narrativa histórica de Adão e Eva e do primeiro casal. Por quê? Porque eu faço questão de pontuar isso, porque se eu nego a historicidade de Adão, eu vou incorrer em alguns problemas lá na frente que a gente vai observar. O que acontece é que Adão e Eva foram pessoas reais. O relato da criação não é o mito, o relato da criação do homem não é o mito, né? Os seres humanos, eles descendem de uma única raiz, né? Se você fazer um retrospecto na história do homem, você vai parar em Adão. E o problema é que alguns desses céticos que não querem fazer esse trabalho é por mero capricho. Não é porque eles não acreditam, até porque, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que o ceticismo, para você ser cético, para você não acreditar na criação de Deus, de um ser inteligente, de uma mente arquitetônica por trás de tudo que há, é preciso você ter mais fé do que ser cristão. Eu vou te dar um exemplo. Crer na teoria do Big Bang ou crer na teoria da evolução seria basicamente o seguinte: eu pego uma bomba e jogo dentro de um depósito de material de construção, tá? Jogando essa bomba dentro de um grande depósito de material de construção, quando essa bomba explodir, em vez de ter danos, catástrofes, prejuízos, vai ser o contrário. Essa explosão vai construir de forma instantânea um prédio de luxo de última geração da engenharia moderna. É isso que é acreditar na teoria do Big Bang e na teoria da evolução. Por quê? Porque esses homens, eles não querem descobrirem a verdade, porque se eles forem de fato procurar a verdade, vão trazer incômodos para eles nas suas pesquisas. E, ou seja, a ciência, e eu estou dizendo aqui da má ciência e não da boa ciência, porque a boa ciência ela comprova aquilo que a Bíblia já havia afirmado, né? Mas a filosofia, por exemplo, dependendo do seu ramo, ela se alimenta de ilações, ela se alimenta da dúvida. Ou seja, nunca a filosofia ela não tem o objetivo de procurar a verdade. Ela se alimenta com a dúvida. Ok? Então, por mais que os cientistas insistam, jamais vão conseguir provar alguma de suas teorias. Não vão provar, né? Não tem crédito. Até porque a verdadeira ciência não contradiz a Bíblia. Na realidade, a teoria da evolução é menos que uma teoria se observada do ponto de classificação para a sua legitimação. Ou seja, ela nem é uma teoria se colocada aqui ao crivo daquilo que a ciência classifica como teoria. A ciência classifica as suas ideias acompanhando a seguinte gradação. Veja só, primeiro, uma hipótese, depois teoria e depois lei. Uma hipótese é submetida a várias investigações e quando passa pelo teste se torna uma teoria. Então, a hipótese, ela precisa passar por um crivo,
por um crivo para depois ela se tornar uma teoria. Então, a teoria passa por uma bateria de testes e só depois de confirmada a sua veracidade e autenticidade se torna uma lei. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a ciência, ela trabalha com experimento. Ela pega uma hipótese e ela faz um teste para ver se isso se torna uma teoria. Se tornando uma teoria, ela vai repetir essa teoria várias vezes e se o resultado for o mesmo, tá? Isso está aí no campo da exata. Para quem entende um pouco de exata vai saber. Repetido várias vezes a mesma coisa, isso é uma lei. Por exemplo, se você jogar uma pedra para cima, quantas vezes você jogar a pedra para cima, ela vai cair. Por quê? Porque eu tenho aqui uma lei. Que lei é essa? A lei da gravidade. Ou seja, a hipótese é, se eu jogar a pedra para cima, o que vai acontecer? Está no campo da hipótese. Quando eu jogo essa pedra para cima e ela cai, aí eu entro no campo da teoria. Eu posso dizer, olha, todas as vezes que eu jogar uma pedra para cima, possivelmente ela vai cair no chão. Então eu vou repetir esse gesto por várias vezes. Se todas as vezes que eu joguei a pedra, essa pedra caiu, isso é uma lei. Então a teoria, ela se torna uma lei. Ou seja, a lei é aquilo que você repete várias vezes e o resultado é o mesmo. Ok? Então, precisamos ter cuidado com esse pensamento. Por quê? Jesus citou Adão como um personagem histórico. Em Mateus, capítulo de número 19, Jesus cita Adão como um ser real, histórico. Versículo 4 ao versículo 6. Então veja o que diz aí o texto da Bíblia Sagrada. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unirá-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus está fazendo aqui uma apelação ao tribunal histórico do Antigo Testamento para apresentar uma verdade do reino. Então, se eu nego, né, a historicidade de Adão, eu tenho que negar também a historicidade de Cristo. Veja aí o grande problema que o ceticismo ele tem na questão da negação da historicidade do primeiro homem. Em Romanos, capítulo de número 5, Paulo também vai falar da historicidade de Adão. Versículo 12, Paulo diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Paulo está fazendo uma afirmação de um Adão histórico que caiu e possivelmente e posteriormente com ele toda a humanidade, né? Paulo também vai nos mostrar isso na sua primeira carta a Tito, no capítulo de número 2, Paulo vai também fazer uma ressalva sobre a essa historicidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz assim, e o versículo 14. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então aqui está Paulo também afirmando
a historicidade de Adão. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, ele também vai falar acerca disso. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, veja que eu li o texto errado, meus irmãos. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora sim. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo está falando aqui da historicidade de Eva. Partimos agora para o nosso tópico 3, que é a narrativa da queda. A narrativa da queda. No relacionamento do homem com Deus, é um fato de suma importância e drástica alteração ocasionada pela queda lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24. Pode ser o evento mais trágico da história da raça humana. Deste fato, é um tema reiterado várias vezes na Escritura, que é a queda do primeiro casal. Então, diante de uma serpente que falava, diante de uma serpente astúcia, Eva é enganada, Eva é convencida, né, a comer do fruto proibido. E o que acontece é que na queda nós temos aí o diabo construindo uma argumentação, uma falácia para desconstruir aquilo que Jesus disse, usando aqui, meus irmãos, a proibição de Jesus, em detrimento da sua generosidade. Ou seja, o Senhor disse assim, ó, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente. De toda a árvore do jardim, vocês comerás livremente. Porém, o dia que vocês comerem da árvore do bem e do mal, né, certamente morrerás. Então veja que a generosidade de Deus foi maior do que a proibição. Ele permitiu desfrutar de todo o jardim e não de uma árvore. Então veja que a generosidade de Deus foi maior do que a sua proibição, né? Então veja, tem um escritor que eu gostei bastante quando ele cita essa proibição de Deus, essa ordem de não comer. Ele argumenta no seguinte sentido, de que mesmo a proibição, a ordem de não comer, foi um benefício a Adão. Veja só, olha o que ele diz, o Albert Pieters. Ele diz assim, a ordem foi a melhor de todas as dádivas de Deus ao homem. Por quê? Porque significava oportunidade para o homem exercitar sua capacidade mais nobre, como um ser moral e livre. Então veja, o Albert Pieters, ele defende que a proibição, a ordem, também foi um ato de liberdade. Foi um ato de Deus dizer assim, olha, você, Adão, tem o livre-arbítrio. Você é uma pessoa moral e livre. Você tem a capacidade de fazer escolha. É isso que o Albert está falando. Deus deu olhos ao homem, mas se Deus não tivesse dado a luz, que adiantaria os olhos? Aí o Albert, ele continua argumentando, né? Que adiantaria Deus ter dado a boca, né? O paladar, o olfato, a audição, se nós vivêssemos em um mundo que não tivesse gosto, que não tivesse luz, que não tivesse cheiro, que não tivesse som?
Que adiantaria esses sentidos na nossa vida? Então, ninguém duvidaria que a oportunidade de se exercitar esses sentidos foi bom para o homem e aumentou em muito as suas oportunidades de prazer. Muito melhor e mais graciosa, então, foi a circunstância que Deus criou para exercitá-lo na sua presença, tá? Na sua capacidade plena. Então, as vontades que Deus colocou no homem não foi algo extraordinário. Foi para que o homem fosse feliz e completo com isso. Tá? Como ele argumenta, que adiantaria Deus colocar um par de olhos no homem se não houvesse a luz. Né? Que adiantaria o seu paladar se você não pudesse desfrutar aí uma boa picanha. Né? Então veja só. Vamos fazer agora um panorama de como era antes da queda e depois da queda. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 23 e 31, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher o criou. E viu Deus quanto tudo que ele havia feito era bom. Então, antes da queda, a Bíblia está afirmando que tudo que Deus fez era bom. Depois da queda, nós temos corrupção. Então, antes da queda, perfeição. Depois da queda, corrupção. Então, veja o que diz Gênesis 6 e 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então veja que no capítulo 6, versículo 5, o cenário muda. O cenário muda. Corrupção total. O coração do homem já se torna mal. E como isso aconteceu? Veja as explicações de Paulo no capítulo 5 de Romanos e versículo 12. Paulo diz o seguinte, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por este pecado deste homem, a morte passou a todos os homens. Assim nós, que estamos na presença do Senhor, precisamos diligentemente procurar-nos restaurar-nos deste mal causado pela queda. Então diz o versículo 12 do capítulo 1 de Romanos: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então todo homem é descendente de Adão, e todos são descendentes de Adão. É por isso que Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Só para abrir um parênteses aqui, Adão ele cai duas vezes. Por quê? Aí é o questionamento que muitos seminaristas, alunos de teologia, às vezes fazem, né? O que eu tenho a ver com a queda de Adão? Eu vou explicar para você. Adão, ele não caiu só como homem. Ele caiu também como representante. Então, como ele era o primeiro homem, ele foi a primeira semente, então toda a sua semente, a partir dele, foi corrompida com a sua queda. Então, todo homem já nasce aí com essa natureza de Adão. Adão também caiu como representante, ele era o líder. Né? Se você é um pastor e você tem uma grande queda, toda a sua comunidade vai sofrer. Então, metaforicamente, é lógico que não dá para comparar com Adão, mas é só para você ter uma noção, a queda de Adão como representante prejudicou todos os seus, todo homem, né, que era representado em Adão. É por isso que a justiça de Cristo, né, a justiça de Cristo nos alcança, porque nós fomos representados na cruz em Cristo. Agora dá para você entender. Então, em Adão nós estávamos representados, como ele caiu todos. Em Cristo justo, na cruz, lá nós estávamos representados nele. Então, pela justiça dele,
pelo seu sacrifício, que Paulo diz que ele levou a cédula que era contra nós e cravou na cruz. Então, nele estava representado toda a humanidade. Por isso, ele é o resgatador. Por isso, ele tem autoridade para resgatar. Então, veja como o diabo ele é astuto, né? Veja o que de fato Deus disse ao casal. Em Gênesis 2, do versículo 15 ao versículo 17, ali estão as verdadeiras palavras de Deus ao casal. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então atentem para esse texto. De toda, livremente e certamente. Então veja que na primeira fala, você vê aí a generosidade de Deus. De toda árvore você deve comer e comer livremente. Agora tem um porém. O dia que vocês desobedecerem e comer da árvore proibida, certamente morrerás. Agora veja o que Eva disse à serpente. Gênesis 3, 2 ao 3. Eva diz assim: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem dele tocareis, e nem nele tocareis. Então veja, que Eva acrescenta, Deus não disse que não podia tocar, até porque eles teriam que cuidar do jardim, de certa forma poderiam tocar sim na árvore. O problema era comer o fruto. Okay? Então aí você já vê uma discrepância do texto de Gênesis 2, 15 e 17 e do Gênesis 3, versículo 2 e 3. A diferença, o acréscimo de Eva. Então veja, Satanás invertiu a palavra de Deus. Ao invés de dizer de toda a árvore do jardim comerás, o diabo diz, não comereis de toda a árvore. Aí ele deturpa a palavra. Ocultou aí a generosidade, a permissão generosa de Deus e enfatizou simplesmente a proibição. Okay? Logo acrescentaria uma interpretação que, longe de mostrar que até a proibição visava o bem do homem, levaria a mulher a pensar que Deus maldosamente os estava privando de alguma coisa boa. Então veja que a ideia de Satanás foi construir uma narrativa na cabeça de Eva que a proibição de Deus era com más intenções. Deus estava usando de forma maldosa ao proibir comer o fruto proibido. Então, veja, a árvore do jardim comerás livremente, que ressalta a generosidade de Deus e a certeza do castigo. E acrescentou a frase, não tocareis nele, né? Exagerando aí a proibição de Deus. Então veja que aqui nós já estamos fechando aí esse cenário, mas veja, só para concluir aqui a nossa aula neste dia, algumas propostas colocadas dentro dessa conversa que levou à queda. Então, em primeiro lugar, o diabo chega para Eva e diz assim, ó, Deus está usando de forma maldosa com vocês. Por quê? Aí ele aplica a sua primeira mentira, ele diz assim, olha, pode comer, porque vocês não vão morrer. Então o diabo afirma que Eva não morrerá. Segundo, ele faz uma propaganda enganosa, né? Ele diz a Eva que se ela comer daquele fruto, ela seria como Deus. É interessante isso, parece ser tão moderno hoje, as pessoas querendo ser Deus, né? A vaidade, né? O orgulho. E em terceiro lugar, a desconfiança. Deus não tem boas intenções. Essa seria a construção, a narrativa de Satanás para Eva. Vocês não vão morrer, vocês serão como Deus, e Deus não tem boas intenções com vocês. Deus quer enganar vocês. Então veja, queridos, aqui está um panorama
desses grandes acontecimentos estudados nessa manhã. Eu espero que isso sirva para o seu conhecimento, a sua instrução, e nos colocamos aí à inteira disposição para tirar qualquer dúvida. Tudo que nós falamos nessa aula, nessa manhã, está aí na nossa matéria que nós mandamos aí no WhatsApp, tá bom? Então, você vai vendo o vídeo, vai anotando, faz questão que vocês leiam aí todas as referências, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula. Um beijo a todos vocês e bom estudo a todos.